Você se sente livre para ser você, para se expressar de uma maneira autêntica, original e, através dos seus talentos, servir a humanidade e promover a paz, a liberdade, a fraternidade, a igualdade, o amor? Você sente que você consegue realizar isso hoje? Esse é o convite dessa lua cheia em Aquário que nós vamos ter nessa segunda-feira, ao meio-dia 19. E se você está em busca de cura emocional e propósito, fica aqui nesse vídeo, porque esse é o tema que nós vamos conversar hoje aqui na nossa meditação astrológica. Eu sou a Priscila Benites, professora de yoga, de meditação, astróloga, terapeuta, musicista. Venho aqui trazer os meus conhecimentos e as minhas paixões para compartilhar com vocês e ajudar a utilizar todos esses saberes da filosofia do yoga, os símbolos da astrologia, da mitologia, dos mantras, de uma maneira prática para que você consiga fazer esse processo todo, essa jornada de cura e de propósito de uma maneira bem objetiva. Então, minha ideia aqui através dessa nossa conversa e através do tarô dos deuses, do mantra, com a meditação que a gente faz no final, é justamente te ajudar a expandir a sua mente para poder colocar tudo isso em prática, sair do autoconhecimento teórico para colocar tudo em prática. E aí, quando a gente está falando de lua cheia em Aquário, como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma essas informações astrológicas em algo palpável para a gente agir? O primeiro passo para essa resposta é a gente entender o que é o signo de Aquário, que é o arquétipo daquele que busca transformar as suas ideias, usar as suas ideias e a sua inteligência, o seu conhecimento em favor do coletivo. Então, o signo de Aquário, os aquarianos ou as pessoas que têm Aquário forte no seu mapa, ou mesmo todos nós, né, que temos algum pedacinho ali do nosso mapa regido por Aquário, nessa área da vida especificamente, a gente precisa desenvolver determinadas características para a gente fluir, que são determinadas pelos dois regentes desse signo. O regente clássico, que é Saturno, né? Saturno representa o tempo, o karma, a disciplina, a estrutura, a rigidez, a secura, aquela coisa de você ser objetivo mesmo, de você se dedicar para construir algo. Então, Saturno traz esse senso de responsabilidade para essa área aquariana que todos nós temos no mapa. É ali nessa área que a gente tem o potencial de desenvolver esse senso de responsabilidade para construir as coisas, de perseverar no tempo para construir algo, porque é isso que vai nos possibilitar cumprir o nosso propósito. E o outro planeta que rege Aquário é o planeta Urano, isso na astrologia moderna. Urano é a mente do todo, que flui através de nós. Então, Urano traz justamente esse aspecto do signo de Aquário que pensa no coletivo, que não pensa só em si, que vê a si mesmo como um agente de transformação do mundo. Mas para que essas características se manifestem em equilíbrio, a gente precisa desenvolver o outro lado do signo de Aquário, seu oposto complementar, que é o signo de Leão, e fala do quê? Fala do indivíduo. E por que isso é tão importante? Porque a energia leonina, ela é fundamental para que a gente consiga, de fato, aprender a se expressar de uma forma autêntica. O signo de Leão, ele fala do ego, da individualidade, da nossa conexão com aquilo que é essencial em nós, com a nossa alegria, com o nosso desejo de viver, com o nosso desejo de brilhar no mundo, de brilhar na vida, de se autoafirmar, né? E isso pode soar às vezes um pouco egoísta, e de fato é, mas é fundamental para que nós possamos, de fato, contribuir com o mundo. Por quê? E aí entra até uma visão um pouco mais terapêutica. Quando a gente não tem amor próprio, quando a gente não tem autoconfiança, quando a gente não tem coragem de se expressar como a gente é, o que a gente faz? A gente busca se expressar de alguma maneira que agrade o outro. A gente busca se fazer interessante para que o outro nos reconheça. E quando a gente está nesse lugar de buscar o reconhecimento do outro, na verdade a gente não está servindo. A gente está normalmente buscando uma validação, uma autoafirmação, uma aprovação
através das nossas ações. E isso acaba nos tirando desse interesse genuíno, que é a principal característica da energia aquariana, quando está ali na sua luz, em servir, em contribuir. Então, o signo de Aquário, ele funciona em alinhamento com essa energia de Leão. Por isso que eles são signos opostos e complementares. Para que eu seja capaz realmente de servir, eu preciso o quê? Preciso ter coragem de ser eu mesmo e de me expressar livremente, com autenticidade, com originalidade, porque é só assim que eu realmente posso contribuir com o mundo. E aqui a gente entra num ponto bem filosófico sobre essa questão do propósito e do serviço, porque, de acordo com a filosofia, o propósito é justamente agir de acordo com as condições que nós temos para ser uma expressão de amor. Amor é servir, é bhakti, é o amor devocional. Deus se manifesta através de tudo e de todos, e para que eu seja capaz de amar a Deus, que é o nível espiritual do propósito, que é igual para todos nós, eu preciso fazer o quê? Eu preciso amar a tudo que existe e a todos que existem. E como é que a gente chama? Se amor é ação, eu preciso agir. Agir de acordo com as condições que eu tenho. Agir fazendo aquilo que eu sei fazer, que eu sou capaz de fazer. Agir de uma maneira em que eu me sinta feliz também, que eu consiga elevar meus níveis de alegria, sair dos sentimentos densos que são consequência das minhas feridas, dos meus traumas, das dores que eu carrego, para poder me sentir feliz dentro daquilo que eu faço, sentir alegria. E aí entra até a questão energética. Se nós somos todos um, o que acontece? Eu só consigo contribuir de fato com o mundo quando eu estou feliz também. Quando eu consigo expressar alegria, amor, paz, quando eu consigo sentir essa energia. Se eu estou lá embaixo, eu trago todo mundo para baixo. E em nível mais palpável mesmo, material, quando eu me sinto feliz fazendo o que eu faço e entregando aquilo que é autêntico em mim, além desse aspecto energético, eu também ajudo, eu também sirvo, eu também entrego algo que só eu sei entregar, porque ninguém é igual. Né? Não existe uma pessoa igual a outra, não existe nada que seja igual ao outro. Então, quando eu sou autêntica, eu contribuo com o conhecimento, com a expansão do conhecimento, com a expansão do todo, de uma maneira muito específica que ninguém mais pode fazer. E esse é o meu propósito. Agora, quando eu não estou bem, quando eu não estou confiante, quando eu não tenho autoestima, quando eu não estou satisfeita com quem eu sou, quando eu não tenho coragem de me expressar como eu sou, eu vou só seguindo o flow, fazendo aquilo que o outro espera que eu faça. A gente vai naturalmente fazer as coisas com a expectativa de receber reconhecimento, de receber apreciação, e a gente não pode garantir que a gente vai ter isso do outro. E aí, quando isso não vem, a gente só vai acumulando mais raiva, mais frustração, mais ressentimento, mais tristeza. Então, isso é muito importante. Esse eixo é extremamente importante, o eixo Leão-Aquário, é o eixo do amor, é onde a gente desenvolve a capacidade de desenvolver o amor dentro de mim e transbordar esse amor. E é muito importante equilibrar essa energia, porque senão ou a gente vai começar a negligenciar aquilo que é importante para nós, perder a nossa dignidade como indivíduo, como ser humano, para poder sempre buscar esse reconhecimento. Ou, por outro lado, a gente pode se tornar extremamente egocêntrico. E aí, no caso da energia aquariana, especificamente, esse egocentrismo transborda através da imposição de ideias. Querer dizer que o outro tem que pensar no coletivo e tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. Né? Não existe nem abertura para buscar entender o que o outro pensa, qual é a visão de mundo do outro. Então, isso é uma distorção, né? É uma forma de manifestar esse lado leonino, que casa aí com a energia aquariana, através das ideias. Então, é muito importante a gente equilibrar esse eixo para que a gente possa ter essa troca e essa dinâmica de autodesenvolvimento e transbordamento, porque amor só é amor de fato quando transborda, quando ele é cultivado em nós
e transborda para o outro. Agora vamos lá, continuando, vamos falar agora sobre a lua cheia, né? A gente já entendeu o que é o signo de Aquário, agora vamos falar sobre a lua cheia. Então, como eu já expliquei para vocês no vídeo da lua nova em Leão, e vocês podem assistir, vou deixar aqui o card e vai ficar ali na descrição do vídeo também. A lunação é um ciclo que acontece para a gente desenvolver a energia de um signo específico. E nós estamos vivendo a lunação leonina. Então, o objetivo desse ciclo é a gente desenvolver essa nossa autenticidade, essa nossa individualidade, autoconfiança, nossa autoestima, nosso poder pessoal, nossa coragem, nossa alegria de viver. Esse é o objetivo principal do ciclo. E todas as luas que vão acontecendo, todas as fases lunares, vão trazendo energias que a gente precisa trabalhar para desenvolver esse objetivo principal do ciclo. E quando a gente fala de uma lua cheia, a gente está falando de um momento da fase do ciclo onde a gente tem a possibilidade de enxergar aquilo que está no nosso interior, porque a lua, ela é o nosso emocional, o nosso inconsciente. E a nossa identidade emocional, o nosso inconsciente que se expressa através da nossa identidade emocional. E esse nosso inconsciente, ele determina a nossa vibração, as nossas emoções determinam a nossa vibração e aquilo que vai se manifestar. Então, a lua cheia, que é o momento em que a gente tem a luz solar iluminando a lua, a gente tem ali uma possibilidade de enxergar as coisas se manifestando. A lua cheia traz esse potencial de manifestação, para que a gente tenha clareza sobre a vibração que a gente está cultivando internamente, porque afinal, o que a gente manifesta fora é um reflexo daquilo que a gente está vibrando internamente. E aí a gente fala aqui de uma manifestação relacionada a 2 períodos. O primeiro deles é as próprias intenções da lua nova desse ciclo agora, que foi 2 semanas atrás, eu não lembro qual foi o dia exatamente, mas foi há 2 semanas atrás. E aí a gente pode estar falando, muito provavelmente, de questões mais abstratas. Então, para entender esse ciclo especificamente, o que você vem manifestando do começo desse ciclo, você tem que observar bem as suas emoções mesmo, seus sentimentos, seus pensamentos, como é que você está se sentindo. Vai falar mais sobre isso. Agora, se você quer, quando se trata de coisas concretas que você já manifestou, você pode conectar isso com a lua nova em Aquário, que aconteceu lá no dia 9 de fevereiro. Porque aí 6 meses já deu tempo para começar a dar forma a essa vibração. E é claro que nada impede também que você esteja já manifestando fisicamente algo que você intencionou ali no começo desse ciclo, na lua nova, né, desse ciclo aqui. Mas, normalmente, isso já é algo que vem sendo construído nas lunações anteriores. E aí, se você quiser saber especificamente qual é o tema, dá uma casada entre essas intenções de agora e as intenções que você tinha lá em fevereiro. Mesmo que você nem sabia o que era lunação, você tinha intenções. Você estava vivendo alguma coisa na sua vida que te levou a desejar algo, a desejar um resultado. Então, se você faz um diário, por exemplo, se você tem Google Fotos, né, você pode dar uma olhada para você lembrar o que você estava vivendo naquele momento, qual que era o seu desejo naquele momento. Pode ser que agora ele esteja começando a dar resultados, que podem ser positivos ou negativos. É aí que entra a grande função da lua cheia. Você observar esses resultados para você entender como é que está o seu interior, o que precisa curar dentro de você. Porque se os resultados que você deseja estão acontecendo da maneira que você deseja, te trazendo paz, te trazendo alegria, te trazendo alinhamento com o seu propósito, que é o objetivo aí dessa energia aquariana, né? Esse senso de propósito, se as coisas que você está manifestando na sua vida agora te trazem esses sentimentos, significa o quê? Que a sua vibração, pelo menos no que diz respeito a esse eixo aí, que a sua relação com você mesmo, com a sua autoestima, com o seu poder pessoal, com a sua autoconfiança, provavelmente está legal. Agora, se as coisas que você está manifestando não estão te colocando nesse lugar, não estão te trazendo esse sentimento de propósito, você não consegue se ver servindo a humanidade, você não consegue se ver contribuindo com a humanidade, isso significa que muito provavelmente está faltando você trabalhar essa capacidade de ser autêntico, de ser
original, talvez você não esteja expressando os seus talentos, talvez você esteja negligenciando os seus talentos e os seus desejos mais genuínos, porque o signo de Leão é sobre isso. O signo de Leão é regido pelo Sol. Então a gente está falando daquilo que pulsa dentro da gente, como um desejo assim de realizar e de brilhar. Sabe aqueles desejos mais profundos do seu coração que às vezes você não tem nem coragem de admitir porque parece coisa inalcançável e às vezes a sua vida tá tão atribulada que você acha que é impossível? Uma coisa eu te garanto, você tá aí dentro vibrando e toda vez que você pensa nisso, você sente seu coração vibrar, pode ter certeza que ali tem um caminho para você. E um exercício que eu sempre sugiro das pessoas fazerem, até para saber, as coisas que eu estou fazendo, elas são do coração ou elas são só do ego, buscando uma validação, buscando segurança? A resposta para isso normalmente vem do seguinte: quando eu faço algo porque eu tenho medo de não dar certo, porque eu tenho medo do que vão pensar, porque eu tenho medo de sofrer, porque eu tenho medo de não conseguir, isso normalmente não está alinhado com a nossa essência. Agora, quando eu faço algo pela expectativa de ser muito feliz, de me divertir, de ser alegre, de transbordar amor, a expectativa de que aquilo, nossa, vai ser incrível, ali sim tem um caminho guiado pelo coração. E aí, é claro, a gente vai ter que trabalhar a nossa coragem para isso. Essa é a ideia. Nosso propósito é justamente evoluir, crescer, expandir a nossa capacidade de realizar e de nos sentirmos felizes, plenos, alegres. É assim que a gente se conecta com Deus, porque Deus é puro amor, é alegria, é a iluminação, que é essa pura luz divina, o conhecimento de todas as coisas, ela está nos níveis mais elevados de vibração, de sentimento. Tem que passar ali pelo amor, pela alegria, pela paz, pela gratidão, e aí a gente chega nessa união com Deus. Quando a gente está nessas vibrações mais negativas, aquilo é a distância dessa nossa essência divina, é a distância de Deus, se você quiser pensar em Deus como um ser superior, né? Quando os nossos sentimentos estão mais densos, isso mostra que a gente está distante do divino. E aí a gente precisa aprender com aquelas experiências, né? Tudo é divino, claro, mesmo essas coisas densas, mas é uma vibração mais distante. A gente precisa aprender para poder se elevar e encontrar essa felicidade que a gente busca em todas as coisas que a gente deseja fazer, não é mesmo? Então, seguindo, como é que a gente faz, né, para poder colocar em prática essas buscas desse ciclo? Primeira coisa, né, que você pode fazer para, além de analisar essa questão aí do que você estava fazendo, quais eram as suas intenções no começo desse ciclo ou do ciclo maior, você pode olhar de uma maneira bem específica no seu mapa astral a casa astrológica onde você tem Aquário. E aí você precisa entender como é que você está vivenciando essa casa astrológica. As casas astrológicas estão relacionadas às áreas da nossa vida. Então, por exemplo, se você tem Aquário no ascendente, aí vai estar te chamando você para você ter essa autenticidade, essa originalidade na sua forma de se expressar no mundo mesmo. É o seu cartão de visitas, porque o ascendente é a forma que a gente age em tudo no mundo. É como se fosse a nossa roupa, né? A nossa personalidade, a forma que a gente se apresenta. Se a gente tem, por exemplo, na casa 3, se a gente está falando da comunicação, a gente vai ter essa irreverência, essa autenticidade na nossa comunicação. Se a gente tem Aquário na casa 7, aí a gente vai ter essa autenticidade nos nossos relacionamentos. A gente vai ter essa maneira aquariana de ser nos relacionamentos. E aí você precisa olhar essas casas para entender se você está se expressando, se você está tendo dificuldade nisso, significa que existe desequilíbrio ali naquela casa e na casa oposta, né? Você pode estar muito preso na energia leonina na casa oposta. Provavelmente você está sendo muito egoísta, muito autocentrado na casa oposta dessa que você tem Aquário. Então, essa é uma maneira de você tornar mais específica essa sua autoanálise, né? E se você, inclusive, não sabe como fazer isso, como identificar qual é a casa que você tem e tudo mais, eu posso ajudar você nisso através
da consultoria astrológica, que é uma sessão que eu faço onde eu vou ler o seu mapa astral, eu uso o tarô, uso outras ferramentas também, mas a ferramenta principal é o mapa astral, é a leitura do mapa astral, e com foco terapêutico. Então a gente vai fazer uma sessão individual em que você vai trazer para mim as questões da sua vida, as questões que você quer resolver. Eu vou te ajudar a encontrar no mapa astral quais são as soluções para os bloqueios que você tem que ainda te impedem de ser a sua expressão autêntica, original, nessa área da vida e em outras também, né? Não só nisso. A leitura do mapa astral, a gente vai fazer a leitura de todas as energias de uma maneira conjunta ali, né? Porque pouca gente sabe, mas o mapa, todos nós temos todos os signos no mapa. E a gente, quando vai ler o mapa astral, a gente precisa olhar de uma maneira concatenada. Não adianta eu falar só da casa que eu tenho aquário. Se eu olho só aquela casa, eu vou conseguir ter uma ideia de qual é o arquétipo que eu tenho que viver naquela área da vida. Só que isso não é a informação completa. Aquela energia ali, ela contribui para eu me manifestar nas outras áreas também. Então, por exemplo, eu tenho aquário na casa 5, que é a casa dos relacionamentos mais, né, namoros e coisas assim, a casa da alegria, a casa do prazer, da diversão. Então, eu tenho que vivenciar essa energia aquariana ali, para que eu consiga desenvolver ali a minha autenticidade, minha originalidade, que vai ser necessária também nas outras áreas da vida, porque a gente tem que ser autêntico e original em tudo. Mas é ali naquela área que eu vou conseguir desenvolver. E aí, vendo as conexões dos planetas que tem ali, se não tem planetas, e o regente daquela casa e tudo mais, a gente consegue ver o que pode estar bloqueado, quais são as dores do passado, os traumas, as questões que a gente que a gente tem pendentes e que estão atrapalhando a gente a desenvolver essa energia ali. Então, basicamente, é isso que a gente faz numa consultoria, para ajudar você a acelerar os seus processos terapêuticos. E acelera muito. Às vezes, coisa que você passaria meses ou até anos em terapia para você entender, ou até mesmo identificar e se lembrar, ali no mapa astral a gente consegue chegar na raiz da questão de uma forma muito objetiva. Então eu consigo buscar na pessoa qual é a história que está relacionada ali, porque pelos temas que a gente vai analisando no mapa astral, a gente sabe que tipo de história a gente está buscando. Pelos planetas, a gente sabe de que aspecto da sua psique a gente está falando. E aí eu consigo direcionar a conversa para entender qual é a história da sua vida de uma maneira muito particular que está relacionada àquelas energias, que está ali trazendo uma especificidade para você desenvolver e poder florescer de uma maneira mais plena em todas as outras áreas. E aí, é claro, outra coisa que a gente precisa fazer também, que todos nós precisamos para poder desenvolver essa autenticidade, essa coragem de ser quem somos e até mesmo de perceber, né, estar presente para perceber quando nós estamos vivendo no automático, guiados pelo nosso medo, guiados pelos nossos bloqueios, é o yoga e a meditação. Sem a prática do yoga e da meditação, a gente vive no automático, comandado aí pela nossa ansiedade, pelos nossos medos, pela nossa mente, que fica ali a toda, guiando a gente, falando besteira pra gente não confiar em quem a gente é, não confiar na nossa intuição, no nosso instinto, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. E o yoga e a meditação, eles vão possibilitar limpar todos os nossos corpos, tanto o nosso corpo físico, que de uma maneira bem já mais densa armazena as nossas memórias, como os nossos corpos sutis, que acabam se movimentando e depois direcionando de volta o nosso corpo a partir dessas memórias que estão armazenadas ali na nossa parte mais física, né? Então, o yoga e a meditação são ferramentas fundamentais para a gente poder limpar os nossos corpos e começar a se conhecer, a se perceber, a despertar a nossa consciência de quem nós somos, do ser divino que nós somos. E uma forma de você iniciar na sua jornada com o yoga e com a meditação é através da Escola do Dharma. E aí, se você quiser saber mais sobre a escola, é só você olhar os links que tem aqui embaixo. Se você quiser saber sobre a consultoria, sobre as aulas individuais também de yoga, presenciais, enfim, tudo que eu faço relacionado a yoga, astrologia, as terapias, vai estar aqui, tem um link aqui que você pode me acessar e tirar todas as suas dúvidas. Agora, voltando aqui para
para as nossas energias da semana. Já falei para vocês aqui qual é o chamado desse ciclo lunar, e a gente tem outros trânsitos astrológicos acontecendo entre os outros planetas, e entre o próprio Sol e a Lua também, que vão mostrando pra gente como é que a gente faz esse caminho, porque cada planeta é um aspecto da nossa psique. Então, quando a gente entende o que está acontecendo entre eles, a gente entende quais as partes nossas estão no comando ali em determinado momento, quais estão fluindo, quais estão em conflito, e a gente pode ter mais clareza para direcionar as nossas ações. A maioria dos trânsitos dessa semana vão acontecer no próprio dia da lua cheia, então vai tornar essa lua cheia ainda mais intensa, um pouco tensa, inclusive. Um desses movimentos que vai estar acontecendo, que na verdade é até um pouco mais positivo e vai ajudar a gente, é o Sol em conjunção com o Mercúrio retrógrado. O Sol é a luz da nossa consciência, é a nossa essência divina, e ele trazendo essa luz, vai estar trazendo essa luz para Mercúrio, que é a nossa mente, essa mente mais analítica, mais racional, nossa comunicação. Então a gente tem uma possibilidade de ter revelações para a gente, dentro desse processo de retrogradação, que é um período de revisão, então a gente tem a possibilidade de ter revelações de como a gente pode lidar com as nossas questões. Depois a gente vai ter também uma quadratura entre o Sol e a Lua, uma quadratura do Sol e da Lua com Urano, que está no grau 27 de Touro também, e esse é uma quadratura, um aspecto tenso, é bem importante porque Urano, ele traz uma urgência, um chamado para a gente mudar padrões. É a mente do todo fluindo em nós. A mente do todo não quer ficar estagnada pelos nossos padrões, pelos nossos medos, pela nossa necessidade de segurança, que são os temas taurinos. Então, Urano já está aí um tempo em Touro, chamando a gente para essas mudanças, para quebrar os paradigmas. E aí, fazendo essa atenção com o Sol, ele vai trazer mais consciência sobre quais são esses padrões que precisam ser quebrados. E pode ser uma grande oportunidade e um grande desafio. Vai trazer bons resultados para quem aproveitar essa clareza toda e fizer essas mudanças. Agora, quem não faz as mudanças, Urano abala as estruturas ali e faz você manifesta, né? A gente está falando de vibração, então Urano, quando ele não é atendido ali no seu chamado para fazer essas transformações, é onde a gente começa a manifestar os desafios da nossa vida. Às vezes as coisas são tiradas da gente de uma maneira muito abrupta, porque é essa necessidade de expansão e de inovação de Deus, do divino, do todo, do universo, que está fluindo ali dentro da gente. A gente precisa se tornar esse instrumento de inovação e de transformação, começando por nós mesmos. Então esse é um trânsito muito importante, que pede realmente um olhar mais atencioso e muita coragem. Inclusive, uma maneira de você tomar consciência de onde precisa haver essas mudanças que estão sendo solicitadas por Urano é a sua impaciência, a sua frustração, sabe aquela coisa que deixa você ali num estado que, tipo, não aguento mais? Isso normalmente vem dessa energia uraniana. Então, olha para suas frustrações, para sua impaciência, para os seus medos, para os seus incômodos em relação às coisas da sua vida, que você vai conseguir encontrar respostas ali do que precisa ser transformado. Outro trânsito é a oposição de Vênus em Virgem com Saturno, que está em Peixes. Essa oposição traz pra gente um chamado pra gente buscar clareza sobre os nossos valores fundamentais, porque Vênus fala de valores. Ele tá ali em Virgem, que é onde a gente tem esse arquétipo da organização daquilo que já existe, daquilo que já é material, já está manifesto na nossa vida. Então, a gente precisa organizar a nossa vida pautado nos nossos valores. A gente precisa entender. Mercúrio está lá em Leão, Mercúrio é o regente de Virgem, ele está lá em Leão, trazendo para a gente clareza e uma revisão dos nossos valores internos, daquilo que é importante para nós, daquilo que é essencial em nós, daquilo que é autêntico em nós, para que a gente consiga entender quais são os nossos valores e consiga organizar a nossa casa ali com essa energia virginiana. E aí, fazendo essa oposição com Peixes, com Saturno, que está em Peixes, mostra para que precisa ser feita essa revisão, para que a gente consiga dar essa estrutura saturnina, dar forma, consistência para os nossos sonhos e sair das ilusões que às vezes a gente
se perde um pouco, né, naquilo que, no excesso de coisas, no excesso de possibilidades. Isso, inclusive isso já é o tema do outro trânsito, né, que é a quadratura de Vênus e Júpiter, e a quadratura de Júpiter e Saturno. Então, Júpiter está lá no signo de Gêmeos, agora expandindo as possibilidades, porque Gêmeos fala disso, do excesso de conhecimentos, né, a busca por conhecimento. Então, o signo de Gêmeos por si só já está buscando conhecer tudo, interagir com tudo. Com Júpiter ali, isso fica ainda mais expandido. E aí Saturno, fazendo essa quadratura com Saturno e essa quadratura com Vênus, a gente tem ali um chamado para quê? Para, olhando esses nossos valores, tendo clareza sobre aquilo que realmente é importante, a gente vai removendo esses excessos para poder dar forma, né? É um chamado para a gente fazer escolhas, para a gente pagar os preços das nossas escolhas e se comprometer com aquilo que realmente importa. Parar de gastar tempo com o que não faz mais sentido na nossa vida, parar de gastar tempo com relacionamentos, com trabalhos, com projetos, com grupos, com pessoas que estão desalinhados dos nossos propósitos, né? do nosso propósito como um todo, dos nossos propósitos, das coisas que compõem o nosso propósito. A gente precisa ir alinhando tudo para uma única direção, que é aquela direção que nos faz crescer. Se a gente escolhe por pessoas, por relacionamentos, por lugares, por grupos que não nos fazem crescer, a gente está indo na contramão, certo? Então, é muito importante a gente olhar isso. E esse olhar, vale lembrar sempre, né? Ele passa por autodiagnóstico, por autoentendimento. Às vezes a gente... na tentativa, né, numa tentativa às vezes até inconsciente de negar as nossas próprias sombras, a gente acaba jogando a culpa no outro. E aí, é o fulano, o que é tóxico, é o ciclano que é inconveniente. A gente nunca olha o porquê que a gente está manifestando essas pessoas na nossa vida. Porque, no fim das contas, tudo que acontece na nossa realidade é resultado da nossa vibração interna. Então, se eu estou atraindo os tais fulanos tóxicos, inconvenientes, significa o quê? Que existe algo em mim que precisa ser curado para que eu possa atrair pessoas melhores, ou que eu atraia, ou até mesmo que eu consiga me conectar com uma dimensão, né, aspectos mais elevados dessa mesma pessoa, porque todos nós temos tanto energias densas quanto energias elevadas. É só você olhar para as suas relações. Não existem pessoas com as quais você consegue ser super amável, ser super gentil, ser super prestativo, né? E outras pessoas, em compensação, só de você chegar perto já te desperta uma irritação. Por quê? Porque essas pessoas se conectam com você em diferentes aspectos. Isso é vibracional. A gente tem muitas vibrações, a gente tem muitos níveis vibracionais em vários aspectos. Então, quando uma pessoa desperta algo negativo na gente, isso significa que existe algo em nós a ser curado. A gente precisa olhar pra gente, que aí a gente vai se afastar dessa pessoa, caso essa pessoa realmente esteja num nível de consciência muito diferente do nosso. Naturalmente a gente vai se afastar, ou a gente vai conseguir acessar essa pessoa de um lugar mais elevado e a relação vai começar a fluir. Isso eu tô falando de pessoas que é mais fácil de entender, mas isso vale pra tudo, né? Para todas as coisas também que a gente se conecta na vida. O que mais? E aí, né, tudo isso que eu falei já vai estar preparando a gente para quê? Para a entrada do Sol em Virgem, no dia 22, às 11h55, onde a gente vai começar um novo ciclo. A energia de Sol em Virgem traz pra gente um chamado para organizar a casa, organizar a vida, organizar a rotina, organizar tudo que diz respeito ao nosso dia a dia, para que a gente tenha saúde, para que a gente manifeste as coisas, para que a gente aprimore a nossa vida, para que a gente melhore a nossa vida. Então, o signo de Virgem, todo mundo conhece os virginianos como aqueles perfeccionistas, detalhistas, que querem tudo do jeito deles, meio rígidos até, né? Porque quando estão rígidos demais é um excesso da energia virginiana, mas todos nós precisamos aprender essa energia. Então, quando o Sol entra em Virgem, a gente começa a ganhar a luz da consciência começa a iluminar essas partes desorganizadas nossas para que a gente comece a se organizar. Ou, se a gente já está organizado, que a gente possa melhorar essa organização, né? E aí, claro, a gente está falando aqui, por que a gente faz isso? Por que a gente precisa se organizar? Para dar forma aos nossos sonhos, porque Virgem é o signo oposto complementar de Peixes, que é o signo da conexão com aquilo que é etéreo, com os sonhos, com as ilusões. A gente, então, desenvolvendo essa energia virginiana, a gente sai da ilusão e começa a trabalhar e a fazer as coisas em favor dos nossos sonhos, de fato.
Aí depois no dia 23 a gente vai ter também uma quadratura de Vênus e Marte, né? Vênus lá em Virgem, Marte em Gêmeos, chamando a gente para trazer mais equilíbrio entre prazer, leveza, beleza e esse perfeccionismo virginiano, e a objetividade, a intensidade e a abertura para as novas experiências, que é a energia marciana nesse momento. Então, equilibrar essas duas coisas. E fazendo isso, a gente tem depois também uma ajudinha no dia 24, que aí é um sextil de Mercúrio e Marte. Mercúrio, que ainda está em Leão, vai estar retrógrado ainda, né? Trazendo toda essa racionalidade e essa percepção que o Mercúrio retrógrado está trazendo para a gente, essa clareza que ele está trazendo para a gente através dessa revisão da retrogradação, para a gente poder filtrar e aprimorar as nossas experiências. Então, essas são as energias da nossa semana. Agora a gente vai fazer a nossa tiragem aqui do Tarô dos Deuses, né? Hoje o nosso vídeo vai ficar longo, tô vendo aqui que falei bastante hoje, né? Mas é uma semana bem importante, então vale a pena falar bastante, trazer mais detalhes, né? Do que eu costumo trazer na maioria dos vídeos, para que a gente possa realmente usar essas informações de uma maneira bem prática, porque, como eu sempre digo, não adianta autoconhecimento se a gente não coloca em prática. A gente precisa agir, que é através da ação que a gente cria novas conexões neurais que vão possibilitar a gente desenvolver padrões melhores, né? Tudo, no fim das contas, tende a se automatizar na gente. Então, a gente quer automatizar bons comportamentos, bons hábitos. E aí, para isso, a gente precisa agir de uma maneira consciente, estar presente. É por isso o yoga, a meditação, estar presente para perceber quando a gente está sendo guiado por um padrão automático, que não é positivo para nós, e aí a gente poder conscientemente, intencionalmente, agir de uma maneira diferente, que seja alinhada com aquilo que a gente realmente quer, certo? Então, vamos ver qual é o conselho dos deuses para nós hoje, para a gente poder trabalhar essa energia ao longo da semana. Se você depois, né, o legal é você sempre voltar aqui ao longo da semana e fazer essa meditação diariamente. Você pode pular o vídeo para chegar nesse lugar. E aí, agora pode fechar os seus olhos, aí senta com uma coluna alinhada, traz atenção no seu corpo, na sua respiração. Vai mentalizando as suas intenções para essa semana. Suas intenções, pensa já em tudo isso que a gente conversou, né? O que você gostaria de melhorar, aprimorar aí na sua maneira de se expressar e de contribuir com o mundo. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Vamos ver quem vem conversar aqui com a gente hoje. Súria! Súria é o deus que representa a energia solar. Ele é a luz da consciência, a iluminação. Então, realmente é uma energia que vem trazer pra gente um convite a gente buscar expressar o nosso brilho, viver o nosso brilho solar, colocar o nosso brilho solar em tudo que a gente realiza. A palavra-chave dele é a iluminação, né? Por quê? Porque a nossa iluminação é justamente a gente ser capaz de expressar a nossa individualidade a serviço. E a gente só é capaz de fazer isso quando a gente coloca a luz sobre as nossas sombras, a gente olha com verdade para nós, para entender o que é que precisa ser transformado, o que é que precisa ser transmutado em nós. O que a gente ainda tem medo de ser, de fazer, de dizer, pela necessidade de aprovação.
através desse mantra, nós vamos reverenciar todos esses planos da existência. O físico, o mental, o espiritual, para que a gente consiga se alinhar de maneira plena e que tudo que a gente manifesta no físico seja uma expressão autêntica da nossa luz interior. Porque é só assim que a gente pode iluminar o mundo, encher o mundo de amor e contribuir de forma genuína. Toma mais uma inspiração. Exala devagar. Inspira. Vai trazendo a sua atenção para o seu corpo, ouvindo o seu corpo, as sensações que você experimenta através dos seus 5 sentidos, as informações que vão chegando através do seu 6º sentido. Que muitas vezes se manifestam através dos 5 sentidos. Vai olhando para os seus desejos. Quais são os desejos que você tem? Aqueles mais autênticos. Aqueles que você deixa ali para um dia qualquer, quando você tiver tempo, quando você tiver dinheiro, quando você tiver apoio. O que você pode fazer hoje para começar a caminhar na direção desses seus sonhos? Para começar a caminhar na direção de uma expressão mais autêntica de você mesmo. Ainda que ninguém esteja te ajudando, ainda que ninguém esteja aprovando as suas escolhas. A gente nem sempre vai ter apoio de alguém. Mas muitas vezes é exatamente esse o nosso aprendizado aqui. É aprender a fazer as coisas de uma maneira independente. Sem depender dos aplausos. Fazer simplesmente porque a gente sente que aquilo é o certo, porque a gente sabe lá no fundo do coração que é o certo. Vamos cantar o mantra. Esse que é o mantra mais sagrado, que traz justamente essa energia solar, o mantra da iluminação. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Toma mais uma inspiração. Se
conecta mais uma vez com a sua intenção, com as suas intenções para essa semana e pede ao seu eu superior que te oriente, que te guie, que te ajude a ter clareza, a iluminar todas as sombras que ainda te impedem de ser você. Traz agora suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Uma ótima semana para vocês. Curte o vídeo se você gostou, compartilha com alguém que possa se beneficiar disso. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, me segue no Instagram, @pri.benites, e volta aqui na próxima semana que a gente tem mais meditação astrológica. Um grande beijo para vocês. Namastê!